A poeira dos caminhos da Galileia se levantava suavemente com a brisa do entardecer. Na pequena aldeia de Nazaré, entre os humildes lares de adobe e pedra, ouvia-se o som rítmico de uma gúbia deslizando sobre a madeira. Ali, em um modesto ateliê, trabalhava um homem cujo nome ficaria gravado na história sagrada: José, filho de Davi, o escolhido de Deus. Ele não foi um guerreiro nem um rei. Não pronunciou discursos grandiosos, nem realizou milagres diante de multidões. Foi um homem de mãos calejadas, olhar sereno e coração justo. Um carpinteiro que, em seu silêncio, guardava o maior de todos os mistérios. O Criador do universo havia confiado a seu próprio filho. José era descendente da linhagem real de Davi, mas seu reino não estava em palácios, e sim na humildade de seu trabalho. Sua vida seguia tranquila entre o trabalho honesto e a oração. Até que um dia tudo mudou. O destino do mundo se entrelaçou com o seu quando Deus lhe confiou a missão mais sublime jamais dada a um homem: proteger e criar o Salvador. Como se prepara um coração humano para ser pai do Filho de Deus? Como enfrenta um homem a responsabilidade de guardar o maior tesouro do céu? José não fez perguntas, não exigiu sinais, simplesmente obedeceu. Esta é a história de um homem cuja grandeza não estava em seu poder, mas em sua fé. A história do protetor da Virgem, do guardião do Redentor, do santo do silêncio que, com seu exemplo, edificou o mais puro testemunho de amor e fidelidade a Deus. Nazaré era uma aldeia esquecida pelos grandes impérios, um canto humilde onde a vida seguia sem grandes agitações. Suas ruas empoeiradas, suas casas simples de pedra e barro, seus campos cultivados por mãos calejadas, falavam de um povo trabalhador e devoto. Ali, entre os homens que ganhavam o sustento com esforço, vivia um carpinteiro cuja vida, embora silenciosa, estava destinada a mudar o curso da história. José, filho de Jacó, era um homem conhecido por sua retidão. Não possuía riquezas nem títulos, mas tinha algo mais valioso: um coração íntegro e uma fé inabalável. Desde a juventude, demonstrava um caráter sereno, de poucas palavras, mas com ações firmes. As pessoas confiavam nele não apenas por sua habilidade com a madeira, mas porque sua palavra era lei, seu compromisso era absoluto e sua justiça inegociável. Ele não precisava se vangloriar de sua fé, pois a vivia em cada ato, em cada olhar cheio de compaixão, em cada dia de trabalho oferecido a Deus. Todas as manhãs, José se levantava antes do amanhecer. A sinagoga era seu primeiro destino. Lá, na penumbra da manhã, elevava suas orações ao Altíssimo, entregando seu dia e seu esforço ao Senhor de Israel. Só depois, ele se dirigia ao seu ateliê, onde lascas de madeira dançavam com cada golpe de sua gúbia. As ferramentas deslizavam com destreza em suas mãos, transformando a matéria-prima em portas robustas, mesas firmes e jugos resistentes para os animais de trabalho. Mas José não era apenas um trabalhador. Em seu silêncio havia sabedoria, em seu olhar, compreensão e em sua vida, a paz de quem sabe que está exatamente onde Deus o quer. Foi nesses dias de trabalho e oração que seu coração encontrou um novo propósito: Maria. A jovem de Nazaré era diferente de todas as outras. Seu rosto refletia uma pureza que não parecia deste mundo. Sua voz era doce, mas ainda mais doce era sua alma, cheia de uma paz que parecia vir do alto. Ela era piedosa, discreta, uma mulher cujo amor por Deus se manifestava em cada um de seus atos. José, ao vê-la, sentiu seu coração se encher de um amor tão profundo e puro que não podia ser outra coisa senão a vontade de Deus. Em Maria, ele via não apenas sua futura esposa, mas a companheira com quem caminharia o caminho da fé. O casamento entre ambos foi acordado segundo os costumes de seu povo. José
aguardava ansioso o dia em que Maria entraria em sua casa, quando sua vida simples se completaria com a doçura daquela mulher escolhida por Deus. Já se imaginava nas manhãs compartilhadas, nas orações conjuntas, na vida de trabalho e devoção que juntos edificariam. Ele ainda não sabia que seu destino estava entrelaçado com um mistério divino, um mistério que desafiaria seu entendimento, mas que ele aceitaria com a mesma fé com a qual construíra sua vida. Um dia, enquanto a aldeia seguia sua rotina cotidiana, José começou a notar algo estranho em Maria. Seu semblante refletia uma paz inabalável, mas também havia algo de misterioso. Ela continuava sendo a mesma de sempre, mas algo nela parecia ter mudado. Então a verdade foi revelada. Maria estava esperando um filho. José sentiu como se o mundo parasse. Sua mente se debatia entre a confusão e o desconcerto. Como isso era possível? Maria, sua Maria, a mulher em quem mais confiava, estava grávida. A dor silenciosa lhe dilacerou o peito. Nazaré era uma aldeia pequena. Os rumores se espalhavam rapidamente e a lei mosaica era clara. Se fosse descoberto que Maria estava grávida antes de viver com ele, seu destino poderia ser a vergonha, até mesmo a lapidação. José não podia permitir isso. Naquela noite, sem dormir, ele caminhou pelas estreitas ruas de Nazaré com o peso de uma decisão impossível sobre seus ombros. Ele poderia denunciá-la e se lavar das mãos, mas seu coração não suportava tal ato de crueldade. Sabia que não poderia aguentar vê-la sofrer. Ele a amava demais. Decidiu então partir em segredo. Desapareceria sem deixar rastros, permitindo que Maria evitasse a humilhação e o castigo. Não havia outra opção. Ou pelo menos, era isso o que ele acreditava. Mas Deus tinha outros planos. Naquela noite, enquanto José dormia, o céu se abriu para ele. Um anjo do Senhor desceu em sonhos e lhe falou com voz clara e firme: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José acordou com o coração acelerado. Tudo fazia sentido. Deus mesmo lhe falara. Maria não o havia traído. Ela era a escolhida. E ele, José, estava destinado a proteger não apenas sua esposa, mas o próprio Filho de Deus. Não duvidou nem por um instante. No dia seguinte, procurou Maria e a recebeu em sua casa, com a mesma ternura e reverência com que se recebe um milagre. Ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Seu destino não era mais o de um simples carpinteiro. Sua missão era muito maior. Ele seria o guardião do Redentor. Desde aquele dia, José compreendeu que sua vida não lhe pertencia. Deus lhe confiara a mais sagrada das tarefas: ser o pai terreno do Messias. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia uma coisa: obedeceria sem hesitar, amaria sem reservas e protegeria sem medo. Porque o justo não questiona por que foi escolhido, ele apenas se entrega. A noite se estendia sobre Nazaré com seu manto de estrelas, mas na casa de José não havia descanso. Seus pensamentos giravam em torno do sonho que tivera, daquela mensagem divina que lhe mudaria a vida para sempre. Não havia sido um delírio, nem uma simples visão. Era a voz de Deus. Maria, a mulher que ele amava, aquela cuja pureza e bondade eram inegáveis, carregava em seu ventre o Filho de Deus. José agora compreendia isso. Sua confusão havia se dissipado. Mas, com a revelação, também vinha a responsabilidade. Como cuidar de um filho que não era seu, mas do Altíssimo? Como proteger a mãe do Salvador? Ele não sabia, mas sabia uma coisa: obedeceria. Ao amanhecer, José procurou Maria. Quando a viu, seu coração se encheu de ternura. Ela não disse nada, apenas abaixou os olhos com humildade. Mas José segurou suas mãos com firmeza.
não precisavam de palavras. Deus havia falado e ele ouvira. A partir daquele momento, sua vida deixou de ser sua. Os dias passaram com aparente calma, mas no coração de José crescia a certeza de que o futuro seria difícil. Um filho estava para nascer, e a promessa de Deus não o isentaria das dificuldades do mundo. E logo, a primeira prova chegou. Um edito do César Augusto ordenava que todas as pessoas se registrassem na cidade de origem. Para José, descendente da casa de Davi, isso significava viajar até Belém. Maria estava nos últimos dias de sua gravidez. A viagem seria longa, cansativa e perigosa, mas não havia alternativa. Pegou seu cajado, preparou o burro que levaria Maria e partiram pelo caminho. A jornada foi árdua. José caminhou quilômetros sob o sol escaldante do deserto, protegendo Maria dos perigos do caminho. As estradas estavam cheias de viajantes, mas ninguém parecia notar aquele casal que avançava em silêncio, guiado apenas pela fé. Cada passo era um ato de confiança em Deus. Quando chegaram a Belém, a cidade estava lotada. José procurou um lugar onde Maria pudesse descansar, mas as pousadas estavam cheias. Porta após porta se fechava diante deles. A ansiedade crescia em seu peito. Como o Filho de Deus poderia não ter um teto onde nascer? Finalmente, alguém teve piedade. Um homem apontou para um estábulo humilde, onde ao menos encontrariam abrigo do frio da noite. José não hesitou. Era um lugar indigno para um rei, mas era tudo o que ele tinha para oferecer. Naquela noite, na penumbra do estábulo, Maria deu à luz. José, com as mãos trêmulas, envolveu o menino em faixas e o colocou em um pescoço. E pela primeira vez, contemplou o rosto do Salvador. As Escrituras não nos dizem o que José sentiu naquele momento, mas não são necessárias palavras. O justo, o homem escolhido por Deus, havia recebido o maior presente do céu. Naquela mesma noite, alguns pastores chegaram ao estábulo, guiados por um anúncio angelical. Os anjos cantavam no céu a glória daquele menino, mas José só podia olhá-lo em silêncio, com uma mistura de admiração e um amor insondável. No entanto, a prova de sua fé ainda não havia terminado. O inimigo já estava em movimento. Do seu palácio em Jerusalém, o rei Herodes ouviu rumores sobre um menino que nascera, um menino que os sábios do Oriente chamavam de Rei dos Judeus. A notícia despertou sua ira, e ele ordenou a matança de todos os meninos menores de 2 anos em Belém. Ele não permitiria que outro rei ameaçasse seu trono. Mas Deus, que nunca abandona os seus, enviou um anjo a José em sonhos. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes procura o menino para matá-lo. José acordou sobressaltado. Não houve dúvidas, não houve demoras. Acordou Maria, pegou suas poucas coisas e, antes que o sol nascesse, partiram para o exílio. A prova da fé de José não foi apenas aceitar a vontade de Deus, mas também protegê-la com todas as suas forças, porque ser o guardião do Salvador não significava apenas criá-lo, mas também protegê-lo dos perigos do mundo. Assim, sob a noite estrelada, José guiou sua família em direção ao Egito, sem olhar para trás, sem perguntar o porquê. Apenas confiando que Deus, que começara essa história, a levaria até seu cumprimento. Porque o justo não duvida, apenas obedece. O sol se erguia lentamente sobre o horizonte quando José, com o menino nos braços e Maria ao seu lado, deixou para trás a terra de Belém. A viagem para o Egito não era apenas uma fuga, era uma missão sagrada. Deus havia confiado a ele a proteção de seu filho, e José, como sempre, obedeceu sem questionar. As jornadas eram longas e exaustivas. O deserto não tinha misericórdia. O calor abrasador durante o dia e o frio cortante da noite tornavam cada passo um desafio.
Mas José nunca duvidou. Sua força não vinha apenas de seus braços ou de sua resistência, mas de sua fé inabalável. Ele não guiava um menino comum, mas o Salvador do mundo. No caminho, paravam em aldeias desconhecidas, buscando refúgio e alimento. José se certificava de que Maria e Jesus estivessem seguros antes de pensar no seu próprio descanso. Dormia pouco, sempre alerta a qualquer perigo. Sabia que Herodes não tinha limites e que a morte poderia espreitar a qualquer momento. Finalmente, chegaram ao Egito. Ali, entre templos pagãos e uma língua estrangeira, José recomeçou. Encontrou trabalho como carpinteiro, adaptando-se a uma terra que não era sua. Não reclamou, não lamentou sua sorte. Sabia que Deus o havia colocado ali com um propósito. A única coisa que importava era manter sua família segura. Os anos se passaram naquele exílio. Jesus crescia sob o olhar atento de José, aprendendo com suas mãos a arte da madeira, mas também a força do espírito. Maria, com sua serenidade habitual, preenchia o lar com paz e esperança. José, em seu silêncio, agradecia a Deus todos os dias por lhe permitir ser o guardião de tão grande tesouro. Uma noite, enquanto dormia, o anjo o visitou novamente em sonhos. Levante-se, tome o menino e sua mãe e volte para a terra de Israel. Aqueles que buscavam matar o menino já morreram. José acordou com o coração em paz. O exílio havia terminado. Era hora de voltar para casa. No entanto, ao chegar em Israel, descobriu que o filho de Herodes governava na Judéia. O perigo ainda não havia desaparecido. Deus, em sua infinita sabedoria, o guiou novamente em sonhos. Ele não deveria voltar para Belém. Em vez disso, deveria se estabelecer em Nazaré, a aldeia onde tudo havia começado. Assim, José levou sua família para aquele canto esquecido da Galileia. Em Nazaré, a vida voltou à normalidade. José reabriu seu ateliê e Jesus cresceu sob seus cuidados. Não houve mais sonhos angelicais, nem mais viagens urgentes no meio da noite. Apenas trabalho, oração e o amor de uma família abençoada. A cada dia no ateliê, José moldava a madeira, ensinando a Jesus a trabalhar com paciência e precisão. Mas mais do que ferramentas, ele ensinava humildade, perseverança e fé. Jesus observava cada gesto, cada detalhe, aprendendo não apenas a construir mesas e portas, mas a construir uma vida reta e justa. José nunca ouviu seu filho pregar diante de multidões. Nunca o viu curar enfermos nem multiplicar pães e peixes. Mas em seu coração, ele sabia que o dia chegaria. Sabia que aquele menino, a quem ele havia ensinado a usar a serra e a dobrar os joelhos em oração, estava destinado a algo muito maior. E quando esse dia chegasse, ele, José, o guardião do Messias, teria cumprido sua missão. Nazaré, uma aldeia escondida entre colinas, um lugar onde o tempo parecia passar sem pressa. Longe do burburinho das grandes cidades, distante da opulência de Jerusalém, naquele canto humilde da Galileia, a história da salvação continuava seu curso no silêncio de um lar simples. José, agora um homem de idade avançada, havia encontrado em Nazaré o refúgio para sua família. Após os anos de incerteza e exílio no Egito, a vida retomou seu ritmo tranquilo. Mas em seu coração, nunca houve dúvida de que aquele menino a quem chamava de filho não era comum. Era o Filho de Deus, e ele havia sido escolhido para ser seu protetor e guia na terra. Os dias começavam cedo naquela casa simples. Com o primeiro raio de sol, José já estava de pé, oferecendo sua jornada a Deus em oração, antes de pegar suas ferramentas e começar a trabalhar a madeira. O som do martelo batendo na madeira, o aroma da serragem flutuando no ar, a voz pausada de Maria preparando o pão, tudo fazia parte da sinfonia cotidiana do lar de Nazaré. Jesus,
Ainda criança, o observava com curiosidade. Com o tempo, sua admiração pelo seu pai terreno se transformou em imitação. José, com paciência infinita, ensinou-lhe a pegar as ferramentas, a medir com precisão, a esculpir com dedicação. Mas, mais do que carpintaria, ele lhe ensinava a virtude do esforço, a dignidade do trabalho e a importância da perseverança. A história não nos deixa palavras de José, mas não são necessárias. Suas ações falavam mais alto do que qualquer discurso. Sua vida era seu ensinamento, seu amor silencioso era seu legado. Jesus não aprendeu apenas a trabalhar com suas mãos, mas a confiar em Deus a cada jornada, a encontrar santidade no ordinário. Apesar de sua humildade, a fé de José se manifestava em cada ato, não apenas na sinagoga, onde ele ia com Jesus todo sábado, mas nos detalhes de cada dia, na forma como colocava com esmero uma porta para uma família necessitada, na maneira como ajudava um vizinho a consertar sua casa, em sua dedicação absoluta a Maria e ao menino. Cada obra de suas mãos era uma oração, cada sacrifício uma oferta ao Senhor. Mas a vida em Nazaré não foi isenta de preocupações. José viu Jesus crescer com uma sabedoria que superava a de qualquer criança. Seu comportamento, sua serenidade, sua forma de compreender as Escrituras, com uma profundidade que nenhum mestre podia igualar, confirmavam o que ele já sabia. Seu filho não era como os outros. A maior prova disso aconteceu quando Jesus tinha 12 anos. Como todo ano, a família viajou para Jerusalém para a Páscoa. A cidade estava cheia de peregrinos e, na multidão, Jesus se perdeu de vista. José e Maria, angustiados, o procuraram durante 3 dias, percorrendo cada canto, cada beco, perguntando aos transeuntes se o haviam visto. Finalmente, o encontraram no templo. Estava cercado de doutores da lei, discutindo com ele sobre as Escrituras, deixando os mais sábios atônitos com seu conhecimento. Maria falou primeiro, com a preocupação ainda visível em seu rosto. Filho, por que nos fizeste isso? Seu pai e eu te procuramos com angústia. Jesus a olhou com uma calma inabalável e respondeu: Não sabíeis que devo cuidar dos assuntos de meu pai? José ficou em silêncio. Não havia raiva em seu coração, apenas compreensão. O momento que ele sempre temera estava cada vez mais perto. Jesus tinha um destino maior do que seu lar em Nazaré. Ele o havia criado, o havia protegido, o havia ensinado a trabalhar e a viver na humildade, mas logo ele teria que deixá-lo partir. Após aquele episódio, Jesus voltou com eles e continuou se submetendo à sua autoridade. Continuou aprendendo com José, continuou observando-o, continuou absorvendo seus ensinamentos. E José, por sua vez, continuou cumprindo sua missão, sem esperar honras ou reconhecimentos, sem buscar glória, mas simplesmente amando e protegendo o Filho de Deus, como só um pai pode fazer. Os anos passaram com a mesma rotina sagrada. Nazaré não foi testemunha de milagres, nem de grandes discursos, mas sim da vida mais santa que já habitou a terra. E José, em seu papel silencioso, mas fundamental, foi o instrumento que Deus usou para preparar seu filho para a obra que mudaria o mundo para sempre. O sol se filtrava suavemente pela janela do lar em Nazaré. O aroma da madeira recém-cortada ainda impregnava o ar, mas o ateliê estava em silêncio. José, o homem que havia trabalhado sem descanso para sustentar sua família, sentia que suas forças se esgotavam. Os anos haviam passado, e o peso do tempo começava a curvar sua espinha e a enfraquecer suas mãos. Jesus já não era mais uma criança. Ele se tornara um jovem forte, de olhar profundo, cujas palavras traziam paz a quem as ouvia. Maria, com a mesma doçura de sempre, cuidava de seu esposo com amor e ternura,
consciente de que o momento estava se aproximando. O tempo de José neste mundo estava chegando ao fim. Não há relatos detalhados nos evangelhos sobre os últimos dias de José, mas podemos imaginá-los. Em seu leito de morte, rodeado pelo Filho de Deus e pela Mãe do Salvador, seu coração estava em paz. Não havia medo em seus olhos, apenas gratidão. Ele havia cumprido sua missão. José, o homem do silêncio, o pai terreno do Messias, olhou para Jesus pela última vez. Seus lábios tentaram pronunciar palavras, mas ele sabia que não eram necessárias. Jesus conhecia seu amor, sua entrega, seu sacrifício oculto em cada dia de trabalho, em cada oração dita na penumbra da noite, em cada olhar de proteção para Maria e o menino. Jesus apertou sua mão com firmeza, e naquele instante, José compreendeu que havia sido o homem mais abençoado do mundo. Nenhum outro teve o privilégio de segurar nos braços o Salvador recém-nascido, de ensiná-lo a andar, de vê-lo crescer, de chamá-lo de filho. Sua respiração foi se tornando mais pausada. Seus olhos se fecharam pela última vez. E naquele humilde lar de Nazaré, José partiu nos braços daqueles a quem mais amava, Jesus e Maria. A tradição cristã o venerou desde então como o padroeiro da boa morte, pois ninguém morreu mais acompanhado e mais amado do que ele. Não houve multidões chorando sua partida, nem grandes discursos ou monumentos erigidos em sua honra. Mas o céu o recebeu com glória, porque ele cumpriu seu papel com fidelidade absoluta. José foi o homem que Deus precisou para guardar o maior tesouro do céu na terra. Desde então, sua figura foi elevada como exemplo de obediência, humildade e plena confiança na vontade divina. E embora os evangelhos não registrem suas palavras, sua vida inteira continua a falar para aqueles que buscam o caminho da santidade. Porque José não foi um profeta nem um rei, mas em seu silêncio, em seu amor e em sua entrega, se tornou o pai mais grande que o mundo já conheceu. Os séculos se passaram e ainda assim, o nome de José continua a ecoar nos corações daqueles que buscam o caminho da fé. Ele não foi um profeta que levantou sua voz nas praças, nem um apóstolo que percorreu mares e terras distantes. Não deixou escritos, nem pronunciou discursos. E ainda assim, sua vida falou mais alto do que qualquer palavra. Na história da salvação, José foi o homem do silêncio, o que obedeceu sem questionar, o que amou sem condições, o que protegeu sem medo. Enquanto os reis buscavam a glória e os poderosos gravavam seus nomes em pedras, José esculpia a eternidade na madeira de seu ateliê e no amor com que guiou Jesus e Maria. Sua grandeza não estava nas suas façanhas, mas em sua fidelidade. Não reclamou nada para si, não buscou honras ou reconhecimento. Simplesmente foi fiel a Deus, à sua esposa e ao seu filho. Por isso, seu nome ficou inscrito na eternidade. Hoje, a Igreja o proclama padroeiro dos trabalhadores, protetor dos lares, guia dos pais, consolo dos moribundos. Porque quem na vida foi o guardião de Jesus, continua sendo o protetor daqueles que confiam em sua intercessão. São José nos ensina que a santidade nem sempre se encontra nos grandes gestos, mas na entrega diária, na obediência simples, no amor que se expressa em cada ação silenciosa. Ele nos mostra que não é necessário falar para que Deus nos ouça, nem ser grande diante dos homens para ser grande diante do céu. Porque José não foi apenas o esposo de Maria, foi o pai terreno do Filho de Deus. E com seu exemplo, continua nos ensinando que a maior missão de um homem é amar e servir. Sua história continua viva em cada oração que os fiéis fazem em seu nome, em cada família que o acolhe como protetor, em cada pai que encontra nele um modelo de amor e sacrifício. Porque, embora sua voz nunca tenha sido ouvida nos evangelhos, seu eco ressoa no coração da Igreja. Hoje, mais do que nunca, em um mundo que valoriza o efêmero,
e o estridente, seu silêncio continua sendo um ensinamento eterno. Um silêncio que fala, que guia, que protege. São José, guardião do Redentor e modelo de fé, rogai por nós.